Mordomo eficaz. Capítulo 27. Enfrentando o dia do juízo. Deus não força ninguém a amá-lo e a obedecer à sua lei. Ele demonstrou ao ser humano um amor indescritível por meio do plano da redenção. Derramou os tesouros de sua sabedoria e deu o mais precioso presente do céu para que fôssemos motivados a amá-lo e a nos colocar em harmonia com sua vontade. Se rejeitarmos tal amor e não quisermos que ele governe sobre nós, estaremos buscando nossa própria ruína e, por fim, sofreremos a perdição eterna. Deus deseja o serviço voluntário de nosso coração. Ele nos concedeu capacidade de raciocínio, talentos, habilidades, recursos e influência para que sejam usados para o bem da humanidade, para que possamos manifestar ao mundo seu Espírito. Oportunidades e privilégios preciosos são colocados ao nosso alcance e, se não nos aproveitarmos, estaremos roubando aos outros, defraudando a nós mesmos e desonrando nosso Criador. No dia do juízo, não desejaremos enfrentar essas oportunidades desprezadas, esses privilégios negligenciados. Nossos interesses eternos para o futuro dependem do diligente desempenho do dever agora, no que se refere ao desenvolvimento dos talentos que Deus nos confiou para a salvação das pessoas. A posição e a influência, por mais elevadas que sejam, nunca devem se tornar uma desculpa para alguém se apropriar indevidamente dos bens do Senhor. Os favores especiais de Deus devem nos estimular a prestar-lhe serviço dedicado e sincero, mas muitos dos que assim são abençoados se esquecem do doador e se tornam indiferentes, provocadores e devassos. Desonram ao Deus do céu e exercem uma influência destrutiva, que é uma maldição para aqueles com quem se relacionam. Não procuram amenizar os sofrimentos do necessitado, não edificam a obra de Deus, não se esforçam por reparar os males causados aos inocentes, defender a causa das viúvas e dos órfãos, ou revelar uma norma elevada de caráter diante de grandes e pequenos, mostrando um espírito de beneficência e virtude. Mas, pelo contrário, oprimem o assalariado, diminuem fraudulosamente a justa recompensa do trabalho, enganam os inocentes, roubam as viúvas e amontoam tesouros corroídos pelo sangue dos sofredores. Terão de prestar contas para o tribunal divino. Essa classe não está fazendo a vontade do Pai que está no céu, e ouvirá a dura sentença: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Revelações assustadoras. Que revelações se farão no dia do juízo? Será visto que muitos dos que se dizem cristãos não têm sido servos de Deus, mas servos de si mesmos. O eu tem sido o centro de tais pessoas. Servir a si mesmas tem sido a principal ocupação de sua vida, vivendo para agradar a si mesmas e para ganhar tudo o que podem. Tem deformado e atrofiado as capacidades e forças que lhes foram confiadas por Deus. Não estão agindo honestamente para com Deus. Sua vida tem sido um longo esquema de roubo. Reclamam agora de Deus e dos semelhantes, porque não são reconhecidas e favorecidas como pensam que deveriam ser. Porém, sua infidelidade se revelará naquele dia em que o Senhor julgar o caso de todos. Ele voltará. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Naquele dia, os que pensam que Deus aceitará ofertas mesquinhas e um serviço prestado com má vontade serão desapontados. Deus não aprovará a obra de qualquer pessoa, grande ou pequena, rica ou pobre, se não tiver sido feita de coração, com fidelidade e visando à glória dele. Entretanto, os que pertencem à família de Deus aqui embaixo, que têm se esforçado para honrar seu nome e têm alcançado uma experiência que os tornará reis e sacerdotes para Deus, serão aceitos como servos fiéis. Para esses serão pronunciadas as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21. Realizar, não apenas professar. Quando todos os casos forem passados em revista diante de Deus, jamais se perguntará:
o que professavam, mas sim o que fizeram. Foram praticantes da palavra? Viveram somente para si? Ou se exercitaram nas obras de beneficência, nos atos de bondade, no amor, preferindo aos outros a si mesmos e a si mesmos se negando para serem uma bênção aos outros? Se o registro revelar que essa tem sido sua vida, o caráter deles tem sido marcado pela ternura, renúncia e benevolência, receberão a bendita certeza e bênção de Cristo. Muito bem, venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 21. Cristo tem sido ofendido e ferido pelo nosso acentuado amor egoísta e pela indiferença para com os sofrimentos e necessidades dos outros. Promessa ao mordomo fiel. Significa muito semear junto a todas as águas. Isaías 32, 20. Significa uma transmissão contínua de dádivas e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo dos seus recursos tenha sempre, em tudo, ampla suficiência e seja abundante em toda boa obra. Como dizem as Escrituras Sagradas, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. 2 Coríntios 9, 9 e 10. O Senhor cuida da semente semeada à mão cheia, com generosidade. Aquele que dá a semente ao semeador, concede ao seu obreiro aquilo que o capacita para cooperar com o doador da semente.